Olá, amados e queridos do Pai. Quero trazer aqui uma mensagem. Eu quero que você reflita sobre essa mensagem e sobre a ministração que nós vamos estar ministrando hoje. Amém? As pessoas dão o que são. Somos como janelas, algumas abertas e outras fechadas. Algumas refletindo luz e outras que não refletem nada. Não adianta a paciência nos encontros, calcular ações ou medir palavras. No fim, não precisamos nos moldar para acessar janelas que não foram ajustadas por nós. É importante compreender que mesmo com bondade que carregamos no coração, não sabemos o que existe do outro lado. Cada um se comporta de acordo com o que tem dentro de si. E só o tempo pode resolver qualquer embaraço causado pelas ações dos outros. Não é sua missão consertar o que está quebrado, colar estilhaços ou juntar pedaços soltos que não vieram de você. Eu estava meditando nessa mensagem. Eu queria fazer até um vídeo, inclusive, sobre essa mensagem, mas eu trouxe ela para cá, para o canal, porque ela traz um grande entendimento ao nosso coração. E a palavra diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23, repetindo aqui. Eu trouxe aqui sensibilidade nessa mensagem, comparando aqui pessoas, corações, as janelas. Algumas abertas, outras fechadas, outras que refletem luz e outras que não refletem nada. Isso nos lembra que cada pessoa ela vive a partir do seu próprio interior. Não adianta eu medir esforços para alcançar alguém que já está emocionalmente ou espiritualmente inacessível. Vou repetir. Inacessível. Por que isso, pastora? Quantas vezes nós estamos tentando acessar corações que não estão prontos para receber amor, cuidado ou até mesmo nossa ajuda? Nós tentamos o quê? Moldar a nossa fala, ajustar o nosso comportamento, dosar as emoções para agradar. E mesmo assim, nada muda. E a frustração, ela nos visita quando não compreendemos uma verdade simples, mas poderosa. As pessoas só conseguem dar aquilo que tem dentro delas. É interessante, eu estava refletindo dentro da mensagem de um jovem rico, em Marcos, capítulo 10, versos 17 ao 22, que relata que um jovem, ele corre até Jesus e se ajoelha, perguntando o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, ele o ama. No versos 21 fala sobre isso, lá de Marcos, capítulo 10. Jesus o ama. E ele dá o conselho libertador. Vende tudo e me segue. Mas aí o que o jovem fez? Diante de tanto amor, ele fecha a janela do seu coração e vai embora triste. Jesus, ele o quê? Ele poderia ter insistido, Jesus poderia ter dito assim, ei, calma aí, tô só conjecturando aqui, tá? Ei, calma aí. Calma aí. Mas Jesus, ele respeitou o processo interno daquele jovem. Porque nem mesmo o Salvador do mundo forçou uma janela que estava fechada. Eu vou dizer quantas vezes você tentou acessar janelas fechadas. Quantas vezes você entrou em lugares que não era para você acessar. Nem sempre o amor, o zelo, a verdade que nós carregamos será o suficiente para mudar alguém que não está pronto para ser transformado.
Então, o que eu quero trazer aqui hoje é você não se culpar por não conseguir mudar os outros. Durante um tempo eu carreguei isso comigo, por ser responsável pelas vidas, por carregar um chamado de pastora e tentar trazer as pessoas para Jesus, mas do meu jeito. Mas as pessoas, elas não estavam prontas para mudar. E eu queria que aquelas pessoas mudassem para conhecer a transformação, a cura, se libertar. E então Jesus me ensinou que o que vem de nós é semente, não é colheita. A colheita, ela depende do solo do outro. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou plantar minha semente lá, eu vou colher. Não é, queridos. Guarda o coração, é proteger a sua essência. Guardar o seu coração, corrigindo aqui, é proteger a sua essência. E muitas vezes eu deixei isso como estilhaços para tentar não me proteger, e a minha essência foi forjada muitas vezes porque eu não guardei meu coração e as minhas emoções, das dores que não são minhas. Muitos são feridos porque se aproximam demais de quem não estava pronto. Você não precisa se ferir tentando salvar quem ainda não pediu para socorro. Aleluias, como Deus está falando aqui. Levanta a mão e dá um amém aí. Cada um tem o seu tempo, amados. Cada um tem o seu tempo. E o tempo, ele é um aliado do céu. Ele não aprende o processo se alguém não precisa amadurecer dentro dele. Alguém precisa crescer, certo? Então precisa passar pelo processo. Alguém precisa se curar, certo? Então ela precisa o quê? Orar. Mas ela precisa tentar o quê? Não carregar fardo do outro. Deus, ele trabalha no tempo certo. Mas eu sou uma mãe, eu oro pelo meu filho. Eu também oro pelo meu filho, meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um que está afastado dos caminhos. Ei, não é fácil. Mas eu oro, eu entreguei nas mãos do Senhor. E eu não fico ali lembrando Deus que está lá, o meu filho está lá, ele está vendo a minha situação aqui. Você não foi chamado para colar estilhaços dos outros. Ele já é de maior. Ei, você foi chamado para ser sal e luz. E quando a luz, ela brilha, ela não força ninguém. Olha o sol lá fora. Jesus não forçou aquele jovem rico. Jesus não forçou aquele jovem rico, como as pessoas estão forçando a palavra a vir para uma situação, sendo que não é. Para que existe livre-arbítrio? Eu não estou dizendo para você deixar as coisas soltas, não. Mas para você enxergar que as pessoas, elas só estão disponíveis para ver o que elas querem ver. Então, não gaste energia tentando entrar ou acessar aquilo que Deus nunca mandou você acessar. Aquilo que Deus nunca mandou você entrar. E quantas vezes eu cheguei e falei, Senhor, por confusões e a minha emoção entrar dentro de situações, eu achava que Deus estava no negócio. E não é bem assim. Às vezes o melhor a fazer é orar, é seguir, sabe? Sabendo que o amor que você ofereceu não foi em vão. Apenas não foi compreendido no momento. Mas Deus, ele é fiel. E com o tempo as pessoas, elas enxergam, elas não são surdas, cegas nem mudas. Queridos, a velhice, ela chega. Ela chega para todos, a velhice. Só não para aquele que já morre cedo, mas a velhice, ela chega. Nós somos responsáveis por nos manter inteiro. E quantas pessoas estão estilhaçadas emocionalmente, não procuram se curar, acham que psicólogo, que terapeuta é coisa de doido. Não é, porque todos nós estamos sim com problemas desde a nossa infância. E aí a pessoa fica, isso não é de Deus. Eu tô sofrendo, mas não quer ajuda. E há um lugar de descanso. É saber que você fez o que você pôde. E quando você entra nessa porta de descanso, você entende que você fez o que você pôde.
Então, o que eu quero trazer aqui para você é que você não é responsável pelos cacos emocionais dos outros, de quem não quis permitir ser curado, ser restaurado por Deus. Você foi lá, orou, a pessoa sentiu alívio, mas com o tempo ela vai sentir a mão de Deus. Porque o seu papel de amar, orar, você fez, você faz. Mas você moldar outra pessoa, amados, entenda uma coisa, a dor do outro ela não nasceu em você não. Entenda isso, Jesus não força ninguém lá. Tem pessoas que querem forçar o outro a amar, tem pessoas que querem forçar o outro a querer, e não é assim. Tente juntar pedaços soltos que não vieram de você. É como você fazer, sabe o quê? É você querer, isso é feitiçaria. É feitiçaria, sabe? Tentar juntar pedaços que não são nossos, que não vieram de nós. Guarde o que é seu, entregue a Deus. Não é sua missão, entregue ao Senhor. Já é de maior, já sabe se cuidar, todos têm uma missão na terra. Mas preciso o quê? Aprender a se libertar-se da culpa, do que vem de você, é semente. A colheita, ela só depende do solo do outro, entenda. Então, por isso que eu estou falando aqui, guarde o seu coração, proteja o seu coração, proteja a sua essência dos estilhaços, das dores. Cada um tem o seu tempo. O tempo, ele é um aliado do céu. Aprenda com os processos. Você tem passado processos árduos. Eu estou falando isso por mim. Deus tem me ensinado muito a não gastar energia tentando entrar por janelas que Deus nunca mandou eu acessar. Porque eu aprendi com isso. Eu aprendi a enfrentar o solo, a olhar que no momento certo as sementes, elas são tragas, de uma forma que eu olhe. Então Jesus, ele cita os mandamentos que tratam as relações humanas, revelando que o jovem, ele conhecia e praticava a moral, mas ainda faltava algo. Era um bom cidadão, mas não havia ali se rendido espiritualmente. Então, aqui nós vemos o quê? A autoconfiança do jovem. Ele acreditava no que ele fez tudo o que era necessário. Aí você vai, vamos pro seu lado, você se vitimiza. Eu jejum, eu oro, eu vou na igreja. Eu pago dízimo, mas eu passo uma luta miserável. Queridos e amados do Pai, muitas vezes é necessário passar por um processo. Eu não sei qual é o seu processo. Jesus, ele ama o coração do jovem, mas ele revela o ponto cego dele, o apego às riquezas. A proposta aqui não é apenas o desapego material, mas é o rendimento total ao reino. Deus não queria só um seguidor, Deus queria um discípulo transformado. Você está entendendo os mistérios do Senhor? Então, quantas vezes você se entrega de corpo e alma? Quantas vezes você já se entregou de corpo e alma? Alguma situação, a alguém, todas as suas expectativas. Quantas vezes o seu trabalho, quantas vezes você se entregou de corpo e alma? Você fez tudo o que você podia. Você orou, você perdoou, você suportou. E mesmo assim a resposta que você recebeu foi o quê? O silêncio, o desprezo ou distância. Deus, ele te trouxe aqui hoje para te dizer, você não falhou. Deus me ensinou isso através de vários tratamentos com terapeutas. Eu fiz vários tratamentos e estou estudando para ser terapeuta. E eu vivo isso na minha pele. Eu acredito muito na mudança do outro. Ainda que essa palavra me diga que Jesus não invade corações. Mas o outro, ele só consegue dar o que ele tem, queridos. A gente precisa entender isso. E essa palavra, ela me ensina muito. Eu queria trazer esse ensino para vocês porque é riqueza. Se a pessoa ela tem só frieza, ela tem confusão, ela não sabe te receber, aprenda a amar, respeitar, mas não entre em território que não é seu. Jesus respondeu, sabe o que, o jovem rico?
ele não e ele deixou ir, sem culpa, sem insistência e sem desespero. Alguns corações, eles querem ser curados, só que querem ser protegidos na sua dor. Não existe cura sem dor. Não existe cura sem dor. Até uma ferida externa, se você tiver ela e colocar ali um curativo, você vai precisar passar pelo processo da transformação, que é fazer o curativo. Queridos, quem consola na zona de conforto não é de Deus mesmo. Você não é carregador de traumas alheios. Você é instrumento de Deus. Você não é, aleluias, o próprio Deus. Você é canal, mas você não é fonte. Eu tô dizendo aqui em casos, tá? Há casos que nós queremos entrar onde nós não somos chamados. Mesmo assim, a gente quer entrar. Tem gente que prefere a sombra. E quando a luz chega, em vez de se alegrar, se ofende. Então, não se esconda mais tentando caber em janelas que foram fechadas para você. Deus me ensinou isso. E quando eu aprendi isso, eu mudei totalmente. Por quê? Eu estava tentando pregar um amor no coração, que só sabe o que responder com resistência. Eu estava tentando pregar sobre uma vida que tentava e via as coisas com peso, não se liberava, não se soltava, não se entregava ao Senhor, fazia as coisas pela metade. Eu tenho dor. Não tem dor, é o diabo que usa. Derrama na raçu de canto. Então, se não foi feito para viver frustrado, tentando, aleluias, se não foi feito para ser frustrado, aquela pessoa vai querer se libertar. Agora, se aquela pessoa, você dá amor, você dá a sua defesa, você dá o seu aconchego, dá o seu carinho, o seu respeito, independente do que for, tá, queridos? Aqui eu falo geral. Aí o que acontece? Você começa o quê? A pessoa não muda e você alimenta uma prisão emocional alheia. Tem pessoas que estão presas, o Espírito Santo de Deus me revela pessoas que estão presas aqui emocionalmente a fontes, a prisões alheias. Deus não te chamou para voar. Então, não é para ficar preso tentando resgatar quem decidiu permanecer no chão. Você plantou amor, você plantou paciência. Escuta, respeito, mas o outro te rejeitou. Então entenda, você não foi rejeitado. Entenda bem. Você não foi rejeitado. O que foi rejeitado foi o que Deus quis fazer por meio de você. Aleluias! Você não foi rejeitado. O que foi rejeitado foi o que Deus quis fazer por meio de você. Mas pastora, como assim? Jesus, ele foi rejeitado pela sua cidade. Olha o que eu estou dizendo. O profeta também, ele não tem honra na sua casa. A semente que você lançou, ela pode não ter sido recebida hoje, mas ela ainda tem o poder de brotar no tempo de Deus. Seja um filho, seja um esposo, eu não sei aí quem é casado, mas Deus está transformando aqui o campo seco dos outros num deserto, sabe? Num deserto florido. Porque tem pessoas aqui que estão vivendo seus desertos internos dentro delas. Tem pessoas aqui que são férteis, mas precisam plantar no lugar certo. O Espírito Santo de Deus me revela. Não se quebre por quem não está pronto para ser restaurado. Então você que está tentando consertar corações que não pediram cura, tentando colar estilhaços de gente que ainda nem reconheceu a sua própria quebra, você vai adoecer. Você vai começar a perceber, você vai se diminuir, você vai adoecendo. E a Bíblia diz assim, ei, respira. É o que o Espírito Santo de Deus está me fazendo aqui conjecturar com você. Ei, respira. Você não é cola que junta os cacos dos outros. Você não é luz que aponta para Cristo, a fonte toda, a fonte de toda restauração. Você precisa se restaurar. Então, quem quiser que se cure, vai seguir a sua luz. Não é à toa que a salvação ela é individual. Eu não estou sendo hipócrita aqui não, tá, queridos? Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo de Deus me revela. Porque tem vidas que vão questionar aqui esse vídeo. Mas você
não pode apagar a sua essência. Você não pode apagar aquilo que Deus tem tentado manter a chama dentro de você. Você não pode tentar trazer a sua chama para alguém. Muitas pessoas querem a sua essência, mas não entendem o seu caminho que você trilhou. Você não é salvador da história do outro. Você é salvador da sua história enquanto você estiver aqui na terra. Eu digo salvador da tua história porque você tem um direito de mudança. Você tem um direito de pregar para aquela pessoa, de plantar a sua semente, de plantar amor, respeito. Mas você precisa entender que o tempo do outro é o tempo do outro. Você é testemunha da graça, instrumento de paz, mensageiro da verdade. E isso já basta. Ah, mas pastora, mas é meu marido, mas é meu filho. Queridos, você não é responsável pelas janelas que não se abriram, mas Deus é fiel para abrir novas portas, novos caminhos, novas conexões que vão te honrar a respeito, inclusive te retribuir. E quando isso acontecer, você vai o quê? Vai receber o que o não de ontem foi dado, o sim de hoje é devido. É devido, porque Deus, Ele tem sabor de milagre. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua história, a sua família. Que você possa receber de Deus essa ministração no seu coração. Entenda, se até Jesus, que é o Salvador do mundo, não mudou corações porque Ele é respeitoso, Ele tem e dá o livre-arbítrio. E quem somos nós para mudar alguém? Ah, mas eu vou continuar orando. Mas você vai perder o seu tempo. Você já entregou nas mãos de Deus? Então, agora você precisa descansar. Você não precisa lembrar a Deus o que Ele precisa fazer. Você não precisa pegar da mão de Deus aquilo que já foi entregue. Quantas pessoas estão aqui? O Espírito Santo de Deus me revela. Eu quero terminar esse vídeo, mas o Senhor não deixa. Quantas pessoas estão aqui? Deus está me revelando que está tomando da mão de Deus aquilo que ela já entregou. Se eu já entreguei, eu não preciso estar lembrando Deus o que Ele precisa fazer. Deus é dono de tudo. Olha o que Deus fez, gente. Deus tem milhares e milhares de pessoas e ainda assim as pessoas ainda não creem no que Ele faz, no que Ele fez e no que Ele está fazendo. Ah, Deus. Quantas pessoas aqui estão precisando abrir as suas mentes para que o Senhor possa reinar sobre elas. Mas infelizmente as pessoas estão o quê? Estão cada dia mais querendo de si, no corpo, na alma, os sentimentos. Sim, é bom a gente tratar o nosso corpo, a nossa alma, é muito bom. As nossas emoções precisam ser tratadas. Mas a gente precisa entender o seguinte, tudo isso sem uma intimidade com Deus não adianta. Então precisa ter todo um equilíbrio de tudo junto para que nada se perca. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com o Papai do Céu e uma ótima semana.